Estamos de volta com esta primeira rodada de entrevistas aqui pelo blog do Geraldo José, com o apoio da Teleaço, Supermercado Bom Tempo, Vale Norte, ABC Eletro, Café Pinga Fogo e Cidade Universitária. Nosso segundo convidado desta quinta-feira, dia 13, é Márcio Jandir, advogado, candidato a prefeito de Juazeiro em 2012 e candidato a deputado federal pelo Democratas nas eleições deste ano. Márcio, boa tarde, seja bem-vindo. O senhor foi candidato a prefeito de Juazeiro em 2012 e teve uma votação expressiva e já tinha manifestado em algumas oportunidades o desejo de se dedicar ao seu trabalho como advogado. O que te levou a voltar atrás nessa decisão e se candidatar a deputado federal? Geraldo, por mais que você queira se afastar ou se distanciar da vida pública, a gente é movido também por um espírito de não se permitir ser omisso. Então, passei minha vida inteira nos movimentos estudantis, depois atuei com muitos sindicatos, depois fui para a faculdade, não me desvinculei do movimento estudantil, participei de congresso da UNE, construí uma vida ao lado da sociedade a vida inteira. Por muita decepção me afastei e tinha cuidado da minha vida. Eu não sou da política, eu não sou profissional da política, eu vivo do que eu produzo. A política é um ambiente inóspito, onde as pessoas que buscam a política buscam, na maioria das vezes, para benefício próprio e pessoal, que não é o meu caso. Eu acho que minha história de vida demonstra que eu não tenho relação nenhuma com esse tipo de político que vive para se locupletar da vida pública. Pelo contrário, eu busquei me estudar, me qualificar, a minha origem humilde não me impediu de construir uma história que me permitisse viver e dizer o que eu penso sem depender de político nenhum. Isso eu digo sem orgulho, com humildade inclusive, mas foi uma lição que eu aprendi na minha casa e trago ela para a minha vida. O senhor obteve 42 mil votos na eleição para prefeito em 2012 e criou-se uma polêmica após as eleições sobre o boletim de urna, com muita gente da base de Joseph atribuindo sua votação exclusivamente ao prestígio do ex-prefeito. Essa eleição não poderia ser um novo boletim, testando sua real capacidade eleitoral? O que você pensa disso? Geraldo, cada eleição é uma eleição diferente. Eu penso que, em respeito às pessoas que votaram em mim naquela eleição de prefeito, eu não posso dizer que elas votaram em mim por ingerência de A, B ou de C. Está provado que em política você constrói um momento. Eu sempre digo, se alguém quer provar o poder político que tem, ele, por exemplo, apoia alguém que não tem expressão nenhuma, que não tenha construído uma história, e aí você vai saber se realmente essa pessoa é capaz de ser essa liderança política toda. Eu acho que o apoio que o Joseph nos deu, faltando 2 dias para a eleição, foi muito importante. Mas eu também não posso aqui desqualificar as pessoas que votaram em mim e dizer que elas votaram porque alguém mandou, até porque eu estaria desrespeitando uma cidade inteira. E eu também não estou aqui candidato para testar a minha capacidade eleitoral. Pelo contrário, eu estou candidato para apresentar propostas às pessoas e quero que elas me ouçam, me escutem, e se elas entenderem que as propostas que eu apresento, elas são importantes para mudar a vida da sociedade, elas votam em mim. Eu acho que essa coisa do caudilismo, do chefismo da política, da liderança, isso tem que acabar, Geraldo. É isso que está destruindo a política. São as pessoas que se acham donos de voto. Ninguém é dono de voto. A gente apresenta propostas. Saiu daqui um deputado estadual, o Zó, daqui a pouco vai falar o Elton, que é um nome novo na política. E a gente espera o quê? A gente espera que quem está aqui assistindo a gente escute o que o Zó falou, o que o Márcio está falando, o que o Elton vai falar, e elas sejam juízes, elas sejam capazes de julgar se a gente é capaz ou não, nós, de fazer a mudança. Porque não é a liderança que me apoia, não é um líder político que vai atuar em meu lugar. Quem vai ser deputado federal serei eu, e eu farei aqui uma relação olho no olho com as pessoas de Juazeiro e do Vale do São Francisco e da Bahia. Eu também quero registrar nesse momento que estão nos acompanhando aqui pelo Facebook, pelo Instagram do blog, a Magda Xavier, Estênio Soares Sobreira, Gilene Nery, outras pessoas a gente já registrou, inclusive o pessoal do Trio Granac também está nos acompanhando e conversando conosco aqui pelo Facebook. Mas na eleição passada, Márcio, muitas pessoas atribuíram sua participação na caminhada de Charles Leão como o fator que levou as oposições a serem derrotadas pelo grupo de Isaac Carvalho. Como está hoje a sua relação com Joseph, que concorre a deputado estadual dentro da base de apoio a Zé Ronaldo? Geraldo, as pessoas
quando elas vão às urnas votar, elas pensam no futuro. E, obviamente, elas olham para o passado e, com base no passado, elas constroem a expectativa de um futuro. O que eu quero apresentar aqui é a expectativa de um futuro diferente. Porque, por exemplo, se eu fosse chorar, eu ia dizer, se o Joseph tivesse me apoiado 30 dias antes, eu teria sido o prefeito de Juazeiro e não Isaac. Mas eu não posso viver a minha vida com essa mágoa e entender que eu não posso conversar com ninguém porque estava isso guardado no meu coração. Não foi isso. Eu acho que faltou humildade de todo o conjunto da oposição na eleição passada. Eu acho que faltou sentar e conversar, faltou dialogar. E não faltou diálogo da minha parte, faltou diálogo de todas as partes. Também eu digo que a gente não pode nortear a política de quem é contra Isaac ou quem é a favor de Isaac. Eu acho que a gente tem que pensar em quem é a favor do povo de Juazeiro, porque de repente o Isaac pode não ser o melhor para Juazeiro, mas pode ser que o conceito que a gente tem de oposição hoje também não seja o melhor para Juazeiro. A gente precisa construir um caminho para Juazeiro que seja sólido, com base na aliança com as pessoas. Não é fazer conchavo político por interesse de fulano para derrubar Isaac ou para derrubar Joseph. Esqueçam isso. A gente tem que mudar esse rumo de política. A gente tem que tratar o futuro de forma diferente, Geraldo. A gente tem que compor na expectativa da população de melhorar, de fato, a vida das pessoas. Aí nós estamos nesse momento com 1.569 pessoas nos acompanhando, né? E lembrando que os candidatos entrevistados também têm a oportunidade de retransmitir pelos seus canais de comunicação tipo Instagram e Facebook, que eu acredito que seja o caso do Márcio Jandir agora. Um abraço aqui também para o pessoal do LB Macururé e Rosendo Adriana também nos acompanhando. Estou perguntando aqui no Instagram sobre saúde. O que é que o candidato poderia fazer para melhorar a saúde em Juazeiro? O Júnior está me informando que pelo Instagram a pergunta que veio, né? Quais são as suas proposições em termos de saúde, Márcio Jandir? Na verdade, a grande articulação regional que o Juazeiro precisa não é uma articulação de política de político. Saúde pública é uma situação importante. Juazeiro é a capital sede dessa mesorregião do São Francisco, mais ainda, Geraldo, ela integra com Petrolina a RID. E a RID não tem servido absolutamente de nada, porque como candidato a deputado federal, eu tenho que tratar de Juazeiro, é importante, e eu tenho que tratar do que nós vamos ter de proposta para o Vale do São Francisco como um todo. Por exemplo, rapaz, a nossa UPA, comparada com a UPA de Petrolina, é de fazer vergonha. Há quanto tempo Juazeiro já tinha que ter 3 UPAs? Juazeiro tem que ter uma UPA a cada 100 mil habitantes, e a gente tem muito mais de 100 mil habitantes no Vale, e nós temos que ter uma UPA por ser sede do consórcio do Vale do São Francisco. Então, essa forma de encarar a política, de como é que nós vamos articular a política pública de saúde do país e fazer com que ela aconteça em Juazeiro, e eu tenho experiência. Por exemplo, no governo que eu fui procurador do município, vieram para cá implantadas 53 equipes do Programa Saúde da Família, e eu estava dentro dessa articulação de conjunto do governo. A saúde integralizada de Juazeiro, eu fiz parte do processo. O que acontece hoje em Juazeiro é uma saúde fictícia. Você viu, tem gente morrendo na fila de parto, tem gente aí, as cirurgias eletivas não acontecem, não há assistência social efetiva às pessoas. O que está acabando com Juazeiro, e aí não é só Juazeiro, é o Vale do São Francisco inteiro. Eu fui a Remanso, eu fui a Pilão Arcado, passei por Casa Nova. A situação é comum, o que está faltando é gestão. Quando eu vejo, por exemplo, o município de Juazeiro, no mês de setembro, abrir crédito suplementar para o SAI, eu digo, é piada. Não tem gestão, não tem gestor. Eles brincam, eles acham que política é aquela farra da eleição, que alguém vai lá e sobe nos ombros e entrega papel. Meu amigo, gestão pública é coisa importante. Não dá para no mês de agosto você estar botando projeto de lei para a Câmara para abrir crédito suplementar para o SAAI. Isso é amadorismo. É isso que acaba com, não só com a saúde, com a educação, com a assistência social. É muito amador na política, é muita gente querendo apenas se beneficiar dela. Márcio, eu me recordo que numa recente entrevista que você nos concedeu na Transil FM, você fez uma crítica muito contundente à Câmara de Vereadores e chegou a dizer, inclusive, que ela deveria fechar, por ter 21 vereadores balançando a cabeça para a gestão do prefeito Paulo Bonfim. O senhor mantém essa opinião? A opinião é minha, ela é anterior, inclusive, a esses 21 vereadores. Eu sempre diz que é preciso fazer uma reforma política no Brasil. A primeira reforma não tem que ser previdenciária, trabalhista, tributária. A primeira reforma tem que ser política. A gente tem que reavaliar o papel do Estado. Por exemplo, Câmara de Vereadores no Brasil, você podia estipular que até quantidade determinada de habitantes não precisa ter Câmara. Os conselhos municipais eles seriam suficientes para fazer a fiscalização. E quando você tiver Câmara, você pode reduzir pela metade. Por exemplo, um exemplo hoje, Juazeiro, eu vou ressalvar o vereador Alan Jones, que nos últimos dias tem tomado algumas posturas contundentes em relação ao governo, tem se reposicionado no jogo. Mas a verdade, se hoje a gente acabasse a Câmara de Vereadores de Juazeiro, se hoje extinguíssemos a Câmara de Juazeiro, nenhum cidadão ia sentir falta.
porque ela não cumpre o papel mínimo, mísero de fiscalizar. Não sou eu que estou dizendo, não, Geraldo, o candidato não, sou eu, o cidadão, que estou pagando o salário de 21 vereadores para quê? Para balançar a cabeça e dizer amém. Quem está em casa nos ouvindo sabe que o que eu estou dizendo é verdade. Pode acabar essa Câmara, pode jogar fora, ela não serve para absolutamente nada, mas é um modelo de política que se faz no Brasil que cria essa circunstância, né? Ficou uma situação de dependência política, e aí não é Juazeiro, você vai nas outras cidades, a situação é praticamente a mesma, que o vereador entende que se ele não tiver o apoio do prefeito, ele não vai se reeleger, entendeu? Então aí ele precisa chegar, se aproximar, para que ele tenha funcionário, para que ele tenha prestígio. E o que é que dá? O que é que acontece com isso? Quem paga a conta? Nós, sempre nós, os que trabalham, os que tocam a vida, os que estão nos seus escritórios, nas suas empresas, os empregados públicos, os empregados privados, pagam a conta de uma elite política, que pode ser de direita, de esquerda, de centro, mas é elite do mesmo jeito, e está abusando do poder público. O Alberto José Souza, pelo Facebook, ele diz: boa tarde, Geraldo. Pergunte ao candidato Márcio Jandir o que ele acha do escândalo da doação do terreno do antigo Vaporzinho, que foi objeto de ação civil pública de iniciativa do deputado federal José Carlos Aleluia. O que ele acha desse ataque à dilapidação do patrimônio histórico e cultural do município realizado pelo grupo governista? Eu acho que o maior ataque ao patrimônio histórico de Juazeiro são essas pessoas que estão na prefeitura, que são completamente estranhas na nossa cidade. Eu custa acreditar, às vezes, que essas pessoas é prefeito, secretário, gente que não tem identidade nenhuma com o município de Juazeiro, se arrancharam por conta de um projeto político de dominação terrível que Isaac colocou em Juazeiro, e elas dominam, e aí tomar uma praça, derrubar um vaporzinho, para eles não representam nada, eles não são daqui, eles não conhecem a história do povo da gente, isso não representa nada. Agora, no caso da área da Praça do Vaporzinho, é mais grave ainda, é a estupidez na administração pública, a mesma estupidez de quem não conhece a rede, que acha que é capaz de pagar uma dívida previdenciária com um bem público, quer dizer, o público pagando ao público um bem público que ele não pagou. Então, eu quero dizer também que eu ajudei o deputado Aleluia a fazer aquela ação. Eu dei informações na época, eu estava fora da disputa eleitoral, mas eu tenho uma vinculação partidária com o deputado Aleluia e eu o assessorei, inclusive prestando algumas informações. Era uma lei de dação em pagamento que foi convertida em doação. Aí mudaram o artigo 1º, mas não mudaram o artigo 2º. Então, essa incompetência de gestão, entendeu, Geraldo? E quem está dizendo isso sou eu, posso dizer, porque fui procurador do município, e quem quiser pegar as leis do município, grande parte delas ainda tem minha assinatura. Eu ajudei a estruturar o arcabouço de legislação do município de Juazeiro. A candidatura do ex-prefeito Isaac Carvalho ainda não foi julgada pelo TSE, e há uma expectativa muito grande na sua base em relação a isso, porque o senhor também disputa uma vaga para a Câmara Federal. Já que pode ocorrer uma possível inelegibilidade de Isaac, abriria um campo de votos na sua base principal, no caso Juazeiro? Se torce para que isso aconteça, ou no caso de uma polarização, você e Isaac Carvalho poderia favorecer os dois? Eu acho que eu não faço proselitismo com o que eu creio. Eu não estou torcendo contra Isaac. Eu acho que é importante que Juazeiro aumente as suas lideranças. Por exemplo, eu acho que Zó pode voltar a ser deputado, eu acho que o Elton pode ser nosso deputado estadual também, como outras pessoas que estão disputando a eleição, mas é importante que nós tenhamos 2, 3, 4 deputados estaduais, os 2 deputados federais seria bom. O problema de Isaac não é meu, ele tem um problema na justiça que ele precisa resolver para ser candidato. Para mim, tanto é bom o embate com ele, e aí eu já disputei uma eleição de prefeito com ele. Se esse embate for revivido, eu acho que todos nós ganhamos politicamente. Nós vamos voltar a debater questões que ficaram perdidas no passado. Da mesma forma que eu acho também que se ele não for candidato, de alguma forma, por ser filho de Juazeiro, por ter uma exposição política maior, eu posso até obter votos de pessoas que naturalmente votariam em Isaac, mas não tem de mim nenhum ranço de raiva e eu, do ponto de vista pessoal, tenho um comportamento extremamente ético, eu não me assento para fazer nenhum tipo de comentário odioso contra quem quer que seja, e se Isaac, obviamente, não for candidato, eu irei pedir, inclusive, o voto das pessoas que intencionavam votar Isaac pelo bem de Juazeiro. Eu acho que o que está em jogo aqui agora não são as questões menores, paroquianas, de pessoais, não. O que precisamos agora é que o pessoal fique claro, nós precisamos eleger as pessoas de Juazeiro. Juazeiro precisa voltar a ter força política, porque com força política a gente cresce. Eu já disse, me alegra muito o Edson Duarte, ministro
do meio ambiente. Por quê? Porque é uma representação forte para Juazeiro. Eu acho que quando a gente for ocupando esses espaços, vai ser natural a gente aumentar também o nosso poder no nível estadual e no nível federal. O Alberto José de Souza retorna, ele diz: concordo com a posição do candidato quanto à Câmara de Vereadores. A Câmara perdeu sua função quando apoia 100% as ações do prefeito. Também pelo Facebook, o Hércules Araújo diz: Geraldo, qual é a opinião do Márcio Jandir sobre a expansão do Zona Azul? As ruas, né, tomando as residências, e a inclusão também da taxa de lixo na conta de água. Qual é a opinião do Márcio Jandir? Sou totalmente contra, já me posicionei, inclusive ajudei Davi Lima na ação que paralisou o Zona Azul por algo em torno de 6 meses. O que ocorre é o seguinte: disseram outro dia lá em Petrolina que deram uma juazeirada na Zona Azul. Não, deram uma ipiauzada, porque o prefeito não é de Juazeiro, ele não entende nada de Juazeiro, certo? Então, me deixa indignado, porque você tem um Zona Azul, que é um espaço rotativo para favorecer o comércio, e você querer transformar em cidade azul, como ele fez. Tem áreas residenciais na rua 7 de setembro, as ruas das adjacências todas estão contaminadas pelo Zona Azul. Eu quero firmar um compromisso. Eu acho que com o meu mandato de deputado federal, eu quero firmar ações para que nós façamos uma regulamentação federal impedindo essas maluquices dos prefeitos, não só como de Juazeiro, de outras cidades, Geraldo. A taxa de lixo na água é outro absurdo. Você não entende mais, é a sanha de arrecadar. Eles estão esquecendo que a gente já paga imposto de renda caro, que tem imposto de circulação de mercadoria caro, pago para o Estado, e aí o município, que aumentou muito a base do IPTU de Juazeiro, que ele não está nem falando isso, mas houve um aumento abusivo e é ilegal, porque a prefeitura, em nenhum momento, ela fez nenhum trabalho no cadastro de avaliação e ela aumentou de vontade própria. Isso é ilegal, é inconstitucional o que foi feito no aumento da planta tributária do IPTU. Da mesma forma, o que se cobrar essa taxa dentro do esgoto lá do SAAI, e o Zona Azul é arrecadar. Juazeiro hoje é um negócio. Juazeiro hoje não é mais o interesse da comunidade, é um negócio. Alguém está preocupado se a gente quer ter Zona Azul ou não na rua 7 de setembro? Eu tenho um escritório na Rua do Paraíso que hoje está inviabilizado. Por quê? Já prepararam para colocar o Zona Azul. Daqui a pouco vai ter Zona Azul até chegar no que der. Lá o Angari, quem vai colocar um carro ali perto do Angari já tem Zona Azul. Então é apenas o interesse comercial que está movendo essa cidade. Eu não consigo achar uma medida desse governo que seja social, que seja de atenção efetiva e afetiva com as pessoas. É tudo comercial, é tudo que vai dar lucro, é tudo que vai aumentar a arrecadação, é tudo que vai melhorar o dinheiro que vai circular nos cofres públicos. A última pergunta do internauta Sérgio Ricardo Pereira. Ele diz: Geraldo, eu sou filho de Juazeiro e moro em Goiás e acompanho as notícias de Juazeiro através do seu blog. Tenho 20 anos que moro fora de Juazeiro e vejo o quanto as cidades por aqui são mais organizadas. Eu fico triste porque estive em Juazeiro ano passado e vi de perto o quanto Juazeiro é mal cuidada, sem planejamento algum, porque os políticos de Juazeiro parecem que não têm amor à cidade. Sérgio Ricardo Pereira, lá de Goiás. Ô Sérgio, é triste. Eu tive no Argemiro na semana passada e tive o cuidado de ir lá onde foi colocada a Praça da Juventude, que, diga-se de passagem, levou mais de 4 anos para ser feito. Aí cheguei, a Praça da Juventude está lá, um equipamento, né, como previsto no projeto. Agora, Geraldo, o entorno todo acabado. O CAIC de Juazeiro está acabado, é uma vergonha. Uma escola modelo que no Brasil já deu tantos frutos, uma escola de tempo integral, fiquei envergonhado, me veio lágrimas nos olhos de olhar para o CAIC, que eu tive lá no dia que foi inaugurado o CAIC. Aí você chega lá hoje e vê o CAIC naquele estado de abandono, e você vê que tem crianças hoje que podiam estar mais incluídas na educação de tempo integral, você poderia estar prestando uma assistência melhor à comunidade, e isso não acontece. O problema da política são os políticos, a gente tem que acabar de vez com isso, acabar com liderança política, acabar com o voto de candidato a prefeito perder a eleição, o prefeito que manda votar. Quem está nos assistindo aí em Campo Alegre de Lourdes, em Pilão Arcado, em Remanso, Casa Nova, sabe que agora está tudo quanto é cabo eleitoral, tudo quanto é liderança política lá vendendo voto. Estão vendendo os seus apoios e os votos das pessoas, achando que são donos desses votos. A gente precisa quebrar. Se você quer mudar a política, comece não votando naquele que sua liderança política está pedindo. Ele está te enganando, ele está ganhando prestígio, ele está se beneficiando em troca do seu voto. Nós precisamos acabar com isso. Se a gente quer ter uma política de verdade, a gente tem que inaugurar um tempo que a pessoa escolha o político pela proposta.
Nosso tempo chegou ao fim, Márcio, quero agradecer a sua presença e ao final quero registrar também a audiência aqui do Alberto, que fez a pergunta e a gente não teve mais como colocar, e também da Poliana Santos. Agradeço, Márcio, boa sorte. Obrigado, Geraldo, obrigado, Geraldinho aqui, todo mundo do blog Rafael Valverde, agradeço a todo mundo. Daqui a pouco eu vou estar no Residencial Mairi e lá também no Residencial ali vizinho também. Humberto Pereira? Não, no Residencial, acho que é no Rodeador lá que a gente vai estar. E eu vou estar fazendo uma visita, um porta a porta. Não é caminhada não, é porta a porta, é pegando na mão dos amigos. Um abraço a todo mundo aí, Geraldo. Daqui a pouco a gente conversa com o Elton Macário, né, que é o último convidado desta quinta-feira. Ele que é candidato